Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício que diz o seguinte: mostre que a função z igual a e elevado a x vezes o seno de y satisfaz a equação derivada segunda de z em relação a x mais a derivada segunda de z em relação a y igual a zero. Essa equaçãozinha é conhecida como equação de Laplace. E mostrar que z satisfaz a essa equação é calcular as suas derivadas parciais. Perceba que o z é uma função de duas variáveis. O z é a função de xy. Então nós temos uma situação aqui em que nós temos o z com uma função f de duas variáveis xy. Ou seja, o z é e elevado a x, que é uma função de x, vezes seno de y, que é a função de y. Então o z ele depende das suas variáveis, né? As variáveis de z são x e y. Nesse caso nós temos como calcular derivadas parciais. Derivada parcial de z, lembra, derivada parcial, se eu tenho uma função z, eu vou ter aqui uma derivada parcial de z em relação a x e uma derivada parcial de z em relação a y. Essas derivadas são chamadas derivadas parciais de primeira ordem. Ou seja, elas são chamadas de derivadas parciais porque elas descrevem o comportamento da função em termos de crescimento constante em relação a apenas uma das variáveis. Então a derivada parcial de z em relação a x, ela diz se z é crescente ou decrescente no sentido do eixo x. Derivada parcial de z em relação a y é a mesma coisa, no sentido do eixo y. Então são chamadas derivadas parciais. Se você continuar derivando, você vai ter aqui a derivada de segunda ordem, né? A derivada de segunda ordem de z em relação a x. É a mesma coisa aqui. A derivada de segunda ordem de z em relação a y. Então são derivadas das derivadas. Então as derivadas de segunda ordem, que é o que trata a equaçãozinha de Laplace, são derivadas das funções. Então perceba que esses caminhos trabalham com apenas uma das variáveis, né? Derivada em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a x, derivada em relação a y, derivada de segunda ordem em relação a y. Nós temos um outro caminho, né? Que eu posso pegar a derivada em relação a x e fazer a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a y da derivada em relação a x. Eu posso pegar a derivada em relação a y e calcular a derivada de segunda ordem de z em relação a x da derivada em relação a y. Então nós temos aqui as chamadas derivadas, né? Derivadas de segunda ordem mistas. Então são derivadas em relação a x da derivada em relação a y, derivada em relação a y, derivada em relação a x. O que nós queremos, na verdade, são as derivadas de segunda ordem em relação a x e em relação a y, para verificar se essa função z satisfaz, né, a nossa equaçãozinha. Derivada de segunda ordem de z em relação a x mais a derivada de segunda ordem de z em relação a y igual a zero. Vamos começar? Já que nós temos que z ele é igual a i elevado a x vezes o seno de y, vamos começar pela derivada parcial de z em relação a x. Lembra, na derivada parcial de z em relação a x, nós derivamos x, o y é mantido como uma constante. Então, nesse caso, nós fazemos a derivada de elevado a x e mantemos o seno de y como uma constante. Eu tenho uma constante que multiplica com a função de x, então conserva a constante e deriva o x. Lembra que a derivada de e elevado a u, né, é e elevado a u vezes a derivada de u. Então a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x vezes o seno de y. Aí eu vou pegar essa função, né? Eu estou aqui nesse caminho, eu estou aqui nesse ponto. Vou pegar essa função e derivar de novo em relação a x. Então fazer a derivada
de segunda ordem de z em relação a x de novo. Então repito o processo. Seno de y constante, deriva e elevado a x, e elevado a x, a derivada é o próprio elevado a x, seno de y. Perceba que essa função eu posso ficar derivando, né? Terceira ordem, quarta ordem, que não vai mudar, né? Vai ser sempre isso. Agora, se eu pego essa função z, que é o e elevado a x vezes o seno de y, e faço a derivada parcial de z, agora em relação a y, então eu vou derivar o seno, e a derivada de seno é cosseno. Perceba que o e elevado a x passa a ser uma constante agora. Então, se tem uma constante que multiplica a função, conserva a constante, deriva a função. Então, vou conservar o e elevado a x, vou derivar o seno. A derivada de seno é cosseno. Então, essa derivada em relação a y é e elevado a x vezes cosseno de y. Lembra que a derivada de cosseno é menos seno. No nosso caso aqui, nós vamos fazer a derivada de segunda ordem de z em relação a y. Então, vamos pegar isso aqui e derivar de novo. O e elevado a x é o constante, eu conservo o e elevado a x, né? Então, e elevado a x vezes, e vou derivar o cosseno. Lembra que a derivada do cosseno de y, derivada de cosseno é menos seno. Então, derivada de cosseno de y é menos seno de y. Então, isso aqui vai ficar menos, né? Menos e elevado a x vezes o seno de y. A partir daí nós podemos verificar se a soma dessas derivadas de segunda ordem é zero. Perceba que a derivada de segunda ordem em relação a x, né? E elevado a x seno y, mais a derivada de segunda ordem em relação a y, menos e elevado a x seno y, qualquer que seja o valor de x e y, isso aqui vai ser sempre zero. Então nós mostramos aí que essa função, né, z igual a e elevado a x seno y, satisfaz a nossa equaçãozinha de Laplace, que é a soma das derivadas de segunda ordem em relação a x e y igual a zero. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like que é importante e ajude o canal a crescer. Obrigado.